Oi, amados, vamos para mais um Provérbios. Hoje, dia 21 de dezembro, Provérbios 21. Farei a leitura comentada, né, do Provérbios 21. E depois você faça a releitura na sua casa, tá? Para você pegar as palavras, né, os insights que a palavra tem para você, tá bom? Vamos lá. Eu separei aqui já no meu computador as palavras, os versículos que mais fizeram sentido para mim hoje. Mas aí, como eu disse, aí você na sua casa faça a releitura, por favor. Tá bom? Vamos lá. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. É assim, nós fazemos planejamento diariamente, né? Cada um tem uma ferramenta, às vezes uma ferramenta tecnológica, às vezes uma agenda, enfim. O celular já oferece, né, várias opções, mas o Senhor pesa os corações. Por exemplo, eu sou terapeuta, eu sou terapeuta cristã. E por que eu sou terapeuta? Por que eu escolhi ser terapeuta cristã? Eu sempre peço para o Espírito Santo de Deus para limpar o meu coração de tudo aquilo que não agrada ao Pai. Eu sempre peço a Deus para me limpar, peço ao Espírito Santo para me limpar e para me conduzir nos caminhos ensinados por Jesus. Por quê? Porque é muito fácil se corromper. É muito fácil eu falar, eu sou terapeuta cristã, mas eu vivo realmente esse cristianismo? Como que é a minha vida diariamente? Eu tenho uma filha, como que eu me comporto com a minha filha, com meu marido, meus pais, meus sogros, cunhados, irmãos? Então assim, eu tenho um planejamento. Por que eu quis ser terapeuta cristã? Você, por que você resolveu ser cabeleireiro, Por quê? Eu tenho um planejamento, planejei viajar, por quê? Apresente seus planos ao Senhor. Apresente seus projetos ao Senhor. E deixa Ele pesar os nossos corações. Deixa Ele mostrar o porquê que a gente escolheu. Por exemplo, essa profissão, essa viagem, essa casa, né? Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Esse é o versículo 4. E aí o 5 vem completando o 4. Os pensamentos do dirigente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado só para a pobreza. Olhos altivos e coração orgulhoso é aquela pessoa arrogante, que entende que ela olha as pessoas de cima para baixo, que é ela que pode, que é ela que manda, Só que assim, isso tudo é plantio, é uma lavoura, depois vem a colheita. Se eu planto orgulho, o que eu vou colher? Se eu planto falsidade, fofoca, o que eu vou colher? Né? Isso faz sentido? Da mesma forma, os pensamentos de todo diligente tendem para a abundância. Por quê? A pessoa diligente, ela faz uma estratégia, ela monta um planejamento. Ela monta um planejamento de vida. Então, qual que é o planejamento dela? O que foi planejado durante o dia? Por exemplo, amanhã é domingo. Qual que é o meu plano para amanhã, sendo domingo? O que eu vou fazer amanhã? Eu vou ter um planejamento para amanhã, né? Só que eu apresento esse plano para Deus. O sim ou não vem de Deus. Eu consagro a minha filha, eu consagro minha vida, meu alimento a Deus. Todos os dias é preciso fazermos isso. Meu casamento, inclusive ontem eu fiz 10 anos de casado, né? Então assim, de casada, né? Então assim, é preciso a gente ter esse discernimento, esse planejamento, né? De convidar o Senhor para fazer parte das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Vamos sim fazer um projeto, mas o Senhor enxerga tudo lá na frente e Ele vai dar pra gente não aquilo que a gente planejou, somente aquilo que a gente planejou. Ele vai dar aquilo que a gente precisa pra gente amadurecer para ir para o próximo nível. Afinal de contas, a vida é uma escola. A vida é um professor desafiador e cruel. Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Entende? Então, assim, o pensamento do dirigente é para abundância. Ele pensa lá na frente, ele pensa mais. Pensa no mais, na dobra da dobra. De todo apressado para pobreza. Por quê? Porque o apressado ele não para ver os mínimos detalhes.
Ele não consegue raciocinar. Se ele não consegue raciocinar porque ele está com pressa, está com ansiedade, está pensando lá na frente de forma não estratégica, realmente é para pobreza. Afunilando cada vez mais. Entende? Então, assim, para e pensa hoje, como é que estão os seus pensamentos? Você pensa lá na frente de maneira estratégica ou você está pensando lá na frente com medo, com ansiedade, porque você tem medo do futuro? Porque se eu penso lá na frente de forma diligente, de forma estratégica, eu não vou ter medo do futuro. Eu entendo que eu vou ter que trabalhar bastante para poder chegar lá. Por exemplo, eu sou terapeuta e eu quero chegar em outros níveis. Entende? Eu quero crescer cada vez mais nisso. Por quê? Porque eu amo o que eu faço e porque com cada atendimento eu aprendo. Com cada pessoa, com cada história que eu atendo, eu aprendo. Então, assim, para eu chegar no nível que eu quero chegar, o que eu vou ter que fazer? Ficar dormindo até mais tarde não é uma opção. Ficar bisbilhotando a vida dos outros na internet não é uma opção. Ficar falando da vida dos outros não é uma opção. Quais as opções que eu tenho? Levantar cedo, obviamente que dormir cedo, cuidar da minha hora de sono, que é o meu ciclo circadiano, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha alimentação, cuidar da minha família, cuidar da minha intimidade com Deus e estudar cada vez mais, igual eu estava falando hoje cedo com meu marido. Estudar cada vez mais e entender que eu não vou mais parar de estudar e que diariamente eu vou aprender. Cada dia, livros e mais livros e estudar. Cursos e mais cursos, palestras e mais palestras e estudar. Então, quando eu penso lá na frente, eu não penso lá na frente com ansiedade ou com medo. Por quê? Porque eu sei o que eu terei que fazer, obviamente com uma condução espiritual e que tudo é para honra e glória do Pai. Mas eu sei que eu vou ter que fazer algo. Não adianta eu ficar deitada no sofá mentalizando. Não vai acontecer, não vai mesmo. Aqui, os 16 e 17 já completa isso que a gente está falando aqui no 5. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. O que eu estava falando anteriormente? Estudar. Se eu não estou estudando, se eu estou... Por exemplo, eu fiz um curso para terapeuta e consegui meu diploma, tá? Beleza. Eu vou parar aí? O final é, na congregação dos mortos, repousar. Porque há uma competição e é uma seleção natural. É a lei da vida, os melhores vencem. Os melhores ficam com os primeiros lugares. Não adianta, por mais que existe aí na escola essa fala, em algumas escolas, né? Essa fala de que, todo mundo ganhou, mas na vida real isso não funciona, isso é um engano. Entende? Então eu preciso me tornar a melhor terapeuta da minha área. No meu ramo, na minha região, pro meu público, eu preciso me tornar a melhor terapeuta diariamente. Entende? E aqui, o que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Porque eu tô o tempo todo, consegui um nível, paro aqui, não vou pro próximo. Isso não é ambição, gente. Isso é querer ser melhor diariamente. Isso é melhoria contínua. Isso é necessário para o ser humano. Melhoria contínua. Jesus não ficou parado no lugar. Ele andava a fazer milagre, Ele não ficava parado. Não podemos, o nosso sangue se parar, a gente morre. A água se parar, o nosso coração se parar, a gente morre. A água se parar, ela apodrece. E a água é fonte de vida. Por que nós vamos parar? Entende? Então, assim, a diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas de fracasso é essa questão do prazer imediato. É igual em terapia, a gente faz toda uma estratégia, né? Porque nós trabalhamos o planejamento estratégico também na terapia, no módulo da potencialização, que é o último módulo que a gente trabalha na terapia. Começamos com reprocessamento, né, cronológico, e finalizamos com a potencialização. Nesse meio, temos outras técnicas que a gente usa também, tá? E na potencialização nós fazemos planos com a pessoa. Só que se a pessoa não levantar, não tiver ação, não fazer e ficar caindo em prazeres imediatos, tipo conseguir uma conquista aqui, já parar ali, acabou, não vai dar certo. Não é um avião posicionado para vencer. Ele vai afundar, vai cair de bico, não vai funcionar.
Por mais que a gente tente, não vai funcionar. Porque é uma melhoria contínua, é ação o tempo todo. E todo prazer imediato leva à ruína. O desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. É bem isso. O versículo 25 do Provérbios 21. Porque só o desejo não vai me levar a lugar nenhum. Eu tenho que levantar e fazer. É preciso ação, o tempo todo ação. Entende? E aqui o último, né, que é o 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Isso aqui, esse 31 complementa lá o versículo 2, que foi onde eu comecei. Todo o caminho é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Da mesma forma, como se o cavalo fosse o meu planejamento. Eu preparei o cavalo, né? Fiz todo o meu agendamento ali para o dia, ou seja, preparei o meu cavalo para o dia da batalha. Porém, o fato de eu estar falando aqui é porque o Senhor permitiu. Tudo é por permissão do Pai. E tudo é para honra e glória dele. A glória não é minha, a glória é de Deus. Todo o atendimento que eu faço, que as pessoas agradecem porque reduziu a quantidade de medicamento, começou a dormir mais cedo, os depoimentos que me mandam, que mesmo ali em atendimento falam comigo, eu falo, tudo é para a honra e glória do Pai. Então assim, nós vamos fazer a nossa parte, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua, mas no final das contas, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, tudo é para Ele. Isso aqui é uma construção de um reino e a gente precisa entender isso, né? Então assim, para hoje é entender que eu preciso planejar, eu preciso sim ter uma ação, planejamento estratégico, só que eu preciso de uma condução espiritual, preciso de uma sabedoria que venha do alto para eu ter discernimento e eu preciso também de ação. Então é uma comunhão, não é um só. Não adianta eu ficar deitado na cama meditando, mentalizando o que vai acontecer, porque não vai. Então, gente, e outra coisa, eu estava esquecendo de falar. Se eu fico só planejamento e não tenho o posicionamento, isso me gera ansiedade e medo do futuro. Então, o que eu preciso fazer? Diariamente, ter o planejamento sim, mas ter ação. Ação diária e contínua, entende? Então, gente, esse foi mais um Provérbios, né? Mais uma dica para hoje. Obrigada pela sua atenção, faça um excelente dia e até a próxima!